Sabe quando você era mais novo e queria ir naquela festa de Halloween babadeira que todo mundo tava indo? Todo mundo tava pensando na fantasia, na make, e sua mãe não te deixava ir, ou seu pai, porque é coisa do capiroto, porque não é de Deus, e ela tava certa. Não é de Deus mesmo, pelo menos não do Deus cristão. Bem-vindo ao especial de Halloween do Alocatorô Podcast. Nesse episódio a gente vai falar de Halloween, explicar um pouco aí da sua origem e como que a gente chegou nesse formato que a gente conhece hoje, principalmente através dos filmes, da cultura norte-americana e hoje um pouco mais popularizado por aqui no Brasil. E também falar do Arcano 13, que é o Arcano da Morte, que tem tudo a ver com Halloween e vocês vão entender já já o porquê. Antes disso, mentaliza aí qual carta você quer. Quem já ouve o Alocatorô Podcast sabe que antes de começar o podcast, eu peço para vocês meditarem num conselho que vocês querem que o tarô dê para você, e eu disponho aqui 3 cartas, então a carta número 1, a carta número 2 e número 3. Escolhe uma delas, medita sobre a questão, quanto mais objetiva ela for, melhor, e no final do programa eu falo para vocês qual conselho saiu aqui através das cartas do tarô. Dica: como é um programa especial de Halloween, e Halloween está totalmente associado a uma noite muito auspiciosa, onde as pessoas e os bruxos de verdade têm ali o hábito de consultar os oráculos, inclusive o tarô, é uma data muito legal pra gente pedir um conselho. Então pensa bem na sua pergunta, pensa bem no conselho que você vai pedir, porque hoje não é uma data qualquer. Vamos começar a falar de Halloween? Vou começar a falar um pouquinho da história dessa celebração. Primeiro que Halloween não chamava Halloween. Halloween ele é uma festa derivada de um dos sabás pagãos, que é o Samhain, Sabá Samhain. Esse sabá, de origem celta, que hoje também é comemorado e celebrado pelos novos pagãos, pelos neopagãos, através de religiões como a Wicca, por exemplo, da qual eu sou devoto, digamos assim, e é a data mais importante para nós. E era a data mais importante também para o povo antigo, para os bruxos antigos, para os povos antigos, independente da religião, porque a religião era a natureza, né? Não existiam outras religiões. A religião era a própria natureza e os seus ciclos em si. Samhain é um sabá celebrado no meio do outono, ou seja, um pouco antes do início do inverno. É um momento que o sol começa a enfraquecer de vez, ele começa a declinar, ele começa a se afastar da Terra. Então é um momento de você começar a se preparar para o inverno. São os últimos vestígios do sol sobre a Terra. E era também celebrada ali a última colheita, a colheita da carne, que eles chamavam. Então era um momento de abate das cabeças de gado, de alguns animais, e eles preservavam essa carne em sal para que durasse todo o inverno, porque durante todo o inverno, num inverno rigoroso, principalmente do hemisfério norte, não tinha como você manter ali um gado durante essas estações frias. Eles morriam de frio, porque tem neve. Então eles faziam o que eles chamavam de a última colheita, com o abate dos animais, e preservavam essa carne para que eles pudessem ter ali, durante todo o inverno rigoroso, alimento. Então era também uma forma de sacrifício esse abate, né? Era ali uma forma de agradecimento aos deuses, à deusa e ao deus pagão, por eles terem ali o que comer durante aquele inverno, e seria um período que eles não passariam fome. Ao mesmo tempo que era um festival meio fúnebre. Por quê? Porque eles entendiam que era a morte do deus, e o deus é simbolizado pelo sol. O deus morre, começa a morrer, começa a se afastar da terra e começa a ir ao outro plano, ao país de verão, onde os mortos vão, para onde os mortos vão. Então é uma despedida do deus, e ao mesmo tempo um agradecimento por ele ter até ali feito, através do sol e da sua energia e do seu calor, com que as coisas germinassem, com que os frutos nascessem, com que as sementes nascessem. Então é um misto de despedida e de honra. É um sabá triste, mas também um sabá de agradecimento, de tributo. Nessa mesma noite, acredita-se que o véu que separa o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, ele deixa de existir, ou ele fica tão fino que os mundos se misturam. Então, quem tá lá do outro lado, seres mágicos, mortos, espíritos e seres humanos ficam no mesmo plano. E aí a gente vai chegando perto do Halloween. Como esses espíritos estão nessa noite, que no hemisfério norte é no dia 31 de outubro,
outubro. Aqui não é dia 31 de outubro, já vou falar sobre isso. Então, nessa noite do dia 31 de outubro, no hemisfério norte, eles tinham esses rituais que se assemelham muito do Halloween de hoje. Então, na noite de Samhain, o que eles faziam? Eles se fantasiavam, usavam máscaras, porque eles entendiam que se eles se fantasiassem de monstros e usassem máscaras e tudo mais, eles se misturariam dentre os espíritos que estavam na Terra. E se por um acaso, no meio desses espíritos, tivesse algum espírito maligno, eles não seriam atingidos ou nem perturbados por esses espíritos que não eram tão legais assim. Porque como não tinha nada separando os dois mundos, você estava sujeito a se deparar com qualquer tipo de ser, seja ele bom, seja ele ruim. Na dúvida, eles adotaram sistemas de segurança e que viraram hoje brincadeiras, mas que quando você tá dentro de um ritual de Samhain ou num sabá de Samhain, tem um propósito. Um dos símbolos do Halloween, talvez um dos mais fortes, talvez seja a abóbora, né? Que eles fazem aquele jack, faz aquela carranca, faz aquela máscara. As pessoas que tinham, por algum motivo, que vagar ou andar durante a noite nas ruas, usavam como máscara uma máscara de abóbora, com aquele recorte que a gente já conhece, né, através do cinema e tudo mais, para afastar qualquer espírito ruim que tentasse se aproximar dela. Ou colocavam essas abóboras nas portas das casas, como carrancas, também para afugentar esses espíritos ruins que nessa noite estavam vagando no mesmo espaço que a gente. Hoje virou, né, você compra na 25 de março de plástico, virou uma decoração qualquer. Mas quando nós, pagãos, eu mesmo, quando eu me reúno com meu coven para comemorar o sabá de Samhain, a gente faz sim os jacks com abóboras, coloca a vela dentro, é ali um jeito da gente honrar os espíritos e os ancestrais e talvez esse seja o ponto mais significativo desse sabá, que é a honra aos ancestrais. Como ele é um sabá de morte, onde a gente se despede do sol, onde o Deus Sol está se afastando e está morrendo, é um momento de luto, onde a gente vai entrar na fase mais fria do ano, de recolhimento, de introspecção, de pouca vida sobre a Terra. Então é um momento ideal para quê? Pra gente honrar os mortos, afinal eles estão perto da gente, porque não tem nenhuma divisão nessa noite. Então é uma noite em que a gente honra os ancestrais, honra os nossos parentes queridos que já foram, que morreram, através de altar, de oferendas, colocam no altar fotos desses entes queridos. Se vocês assistirem filmes e séries que retratem aí, por exemplo, os Dias dos Mortos lá no México, eles se relacionam com a morte de uma forma muito diferente da nossa. A morte não é um tabu. Eles honram depois que a pessoa morre, todo ano ali no dia 1º de novembro, mais ou menos, entre o dia 1º e o dia 2 de novembro, os seus mortos, os seus entes queridos. Quem aí assistiu Coco, a animação, que mostra muito bem, de uma forma maravilhosa, linda, como é importante você, depois que perde um ente querido, continuar lembrando dele nesse ritual do Dia dos Mortos. Lá no filme mostra, eu não vou entrar muito em detalhes, porque seria legal você assistir, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que quem não é lembrado pelos vivos, lá no outro plano, no plano dos mortos, eles desaparecem, eles deixam de existir. Por isso que as culturas que continuam a praticar esses festivais e essas honras aos mortos, levam tão a sério isso, porque eles acreditam que se você tem ali um ente querido seu, um pai, um avô, uma avó que morreu, e se você não lembrar dele a cada ano, se não fizer ali um altar, no colocar uma foto no altar, oferecer ali uma comida, ou ir até o cemitério, ele lá no outro plano vai ser esquecido. Ele vai deixando de existir, ele vai perdendo forma, ele vai entrando no esquecimento de fato. Ao mesmo tempo, eles sabem que nessa noite não tem separação do mundo dos vivos e dos mortos, então é a noite que eles sabem que os ancestrais estão ali pertinho deles. Eles sabem que os ancestrais saem lá do outro plano e visitam, e vão ali participar daquela ceia, daquele banquete, daquela celebração. Então para eles é uma noite de festa, não é uma noite de luto. Vocês veem a diferença? Aqui a gente tem uma data similar, que é muito próximo ali do 31 de outubro, que é o dia 2 de novembro, o dia de finados, mas aqui com uma pegada já um pouco mais triste, de luto, nada festiva. Uma abordagem, uma visão totalmente diferente da morte. Diferente dessa dos mexicanos, por exemplo, diferente da do Samhain. No dia de finados as pessoas vão, levam flores, tem aquele clima meio borocochô, de tristeza, de saudade, de choro, porque a gente tem aqui na nossa cultura essa relação
estranha com a morte, né? A gente não gosta de falar sobre isso. Ela é um tabu, sendo que ela tá ali, ela vai acontecer com todo mundo, inevitavelmente, todo mundo sabe disso, mas mesmo assim a gente fica fingindo que não, a gente fica se distraindo pra esquecer que ela tá ali olhando pra gente, e ela vai continuar olhando. Você pode se distrair com o que for, ela vai continuar ali, e ela vai chegar pra você, e ela vai chegar pra mim. Então, por que não estabelecer com ela uma relação muito melhor, já que ela é inevitável? Por que a gente tem que ficar se enganando, achando que com a gente não vai acontecer, se vai acontecer? Então, quando você participa de um ritual como o de Soen, por exemplo, que é o sabá que deu origem ao Halloween, você começa a ter uma visão totalmente diferente da morte. E não só da morte de pessoas, não só da sua morte do seu corpo físico, mas também da morte das coisas invisíveis. Porque o Soen é considerado o ano novo das bruxas, então é o sabá mais importante. A gente faz um banquete, tem comida, a gente faz a parte religiosa da celebração, mas é um momento de alegria. Não só porque a gente encontra com nossos ancestrais, mas porque ele é um fechamento de ciclo, é a morte daquele ano, a gente se despede dele, agradece por tudo que aconteceu e faz pedidos para o ano que começa naquela madrugada. Por ser uma noite auspiciosa, essa madrugada de Soen, que no hemisfério norte é no dia 31, a gente também consulta o tarô, a gente passa a madrugada dentro, consultando oráculos, aí um tira pro outro, entendendo o que vai acontecer ali nos próximos 365 dias, nos próximos 12 meses desse novo ciclo, que não começa no dia 1º de janeiro, né, que é o ano civil, pra gente começa nessa data do Halloween, de Soen. Então é uma data importante, por isso que eu decidi abordar aqui no podcast e também decidi associar ela com o Arcano da Morte, porque o Arcano da Morte não tem nada a ver com a morte física. O Arcano da Morte ele tem a ver com morte de situações nas nossas vidas. Tem a ver com morte de ciclo. No episódio passado eu falei da Roda da Fortuna, que a gente tem que respeitar o movimento da vida. Que uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo. Com a morte já é um pouco diferente. Tem um pouquinho a ver, mas não tanto. Por quê? Porque com a morte é o fim definitivo de determinada situação. Acabou, não tem mais pra onde ir. É o fim mesmo. É você se desfazer de hábitos, de crenças, de situações, de relacionamentos que não dão mais pra você, que não servem mais. Ela vem e arranca da sua vida. Não tem nada a ver com a morte física. A morte física ela é inevitável. O tarô não vai mostrar pra você quando você vai morrer. Mas o tarô mostra pra você quando esse relacionamento que você tá empurrando com a barriga já deu o que tinha que dar. Ou um trabalho que você tá e que você não tá contente. Ele mostra todas as situações que não tem nem como renovar. Que não é um período de baixa e que vai ficar melhor, como na Roda da Fortuna. Não, acabou definitivamente. Chega. Ele também fala muito dessa coisa da gente ter, ser e carregar todos esses atributos de ter muita coisa. A Carta da Morte vem falar de leveza, de carregar menos, de ter menos, até porque ela é uma carta de fim de ciclo. Se ela fala de fim de ciclo, não tem como você começar um ciclo novo carregando todos os seus velhos hábitos, todas as suas velhas manias, todas as suas mágoas, ressentimentos do passado para o futuro. Então a Carta da Morte, ela te convida, assim como no Soen /Halloween, a olhar para trás, agradecer, se despedir do que te serviu ali e se preparar para o ano novo, e se preparar para o caminho novo, e se preparar para a jornada nova, sem carregar as coisas do que já passou, do que já morreu. Então, fazendo aí uma analogia com o Sol, que morre no Halloween, que morre em Soen, e a gente deixa ele morrer, a gente agradece ele por tudo que ele fez até ali e respeita a morte do Deus Sol e se prepara para o que vai vir para frente. O que você tem que deixar morrer? O que você está segurando? Que peso morto você está segurando? A Carta da Morte te convida a abrir mão, a deixar, sem essa atitude, sem essa parada para reciclagem, para separar o lixo. É difícil começar uma jornada nova. Aproveita esse momento, aproveita essa energia para fazer isso, para deixar ir, para enterrar. Mesmo não sendo Halloween aqui no Brasil, dia 31 de outubro, eu decidi, óbvio, falar sobre isso perto dessa data, porque é a data que todo mundo conhece. E mesmo não sendo aqui no Hemisfério Sul Halloween, nós, pagãos e toda a comunidade pagã, tem nessa data uma data especial, é uma data simbólica, política para os bruxos, então é o momento certo de falar disso. Aqui no Brasil, o outono começa em março, então lá para maio, um pouquinho antes do inverno, o outono está no seu ápice.
que é na noite do dia 31 de abril para o dia 1º de maio. É quando no hemisfério sul, em todo o hemisfério sul, comemora-se o Halloween, comemora-se Samhain. No hemisfério norte, eles estão no ápice do outono agora, então eles comemoram na noite do dia 31 de outubro, o Halloween e o Samhain, porque o hemisfério norte e o hemisfério sul sempre estão em estações opostas. Aqui no hemisfério sul, nessa data do dia 31 de outubro, a gente comemora Beltane, que é um outro sabá, que é o ápice da primavera. É quando, diferente do hemisfério norte, o deus Sol tá perto do seu ápice, tá quase chegando no verão, ou seja, ele tá vigoroso, ele tá bombando com seu calor, jogando seus raios pra terra, que é a deusa, para que tudo que for semeado durante a primavera, no verão dê frutos, né? No verão prospere. E aí vão ter as colheitas lá de verão, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até chegar no Samhain. Então aqui a gente celebra essa plena forma do Sol, essa plena forma da Terra, que é a deusa, e a união dos dois, né? Que é a união do masculino e do feminino. É quando os animais procriam. Então a Terra, no hemisfério sul, nessa data, ela tá em clima de puro amor, de puro calor, de pura vida, ela tá bombando vida. Diferente do hemisfério norte, que tá a caminho da morte, e tá se afastando do sol, tá indo rumo ao inverno e tudo mais. Então aqui no hemisfério sul a gente celebra outro sabá, mas não abdica do 31 de outubro como uma data política importante para a sociedade bruxa. Um filme legal de assistir, para quem tiver curiosidade sobre Beltane e esse outro sabá que eu falei agora, e que é recente, não sei ainda se tá passando no cinema, mas estava até poucos dias atrás, é o Midsommar, do mesmo diretor de Hereditário. É lindo o filme, mostra todo esse ritual de verão, primavera-verão, que eu acabei de falar. Sobre o ritual de Halloween e Samhain e a importância da celebração dos ancestrais, vale assistir a animação Coco. Não lembro de qual ano que mas não é tão antiga assim, é bem legal. Vai jogar aí um novo olhar sobre a nossa relação com a morte e como ela é importante na vida. Também de Samhain veio a tradição de pedir doce de porta em porta. Antigamente não eram as crianças que faziam, eram os adultos à noite, fantasiados, andando na rua, cantando cantigas, celebrando os ancestrais, celebrando os espíritos. Eles iam de porta em porta pedindo oferendas, né, para os moradores e tudo mais. E aí eles recebiam. Isso também era um jeito, não só uma brincadeira, né, ou uma coisa assim folclórica ou regional ou étnica, não, nada disso. Tinha a ver com receber esses alimentos. Era como se você estivesse fazendo um tributo aos deuses através dessas pessoas. Então, quando você dava ali para aquelas pessoas que passavam na sua porta, você estava celebrando e honrando os ancestrais e os espíritos que estavam ali naquela noite. Quem não tinha um ancestral para honrar, não tinha uma foto para colocar no altar dos ancestrais e tudo mais, poderia fazer uma oferenda simples com pão, ou acender uma vela, ou alguma fruta para os espíritos naquela noite, para ajudar eles a acharem seu caminho de volta pro plano espiritual. Então é uma data linda, é uma data que encerra um ciclo e começa um outro ciclo, é uma data onde a gente se despede daquilo que não funciona mais pra gente, é uma data onde a gente faz votos e escreve desejos no papel e estabelece metas pro novo ano que vai começar. Então não é só essa brincadeira que a gente conhece do Halloween. Halloween vem de uma celebração muito séria que vive e sobrevive até hoje nas comunidades pagãs. E eu achei legal compartilhar isso com vocês, porque de fato, como eu disse na abertura, não é uma festa qualquer, não é uma festa sem fundamento. Ela tem fundamento em outras religiões, no culto a outros deuses. Então, sinto dizer, mas sua mãe estava certa. Se você fosse uma festa de Halloween, você ia estar sim cultuando outros deuses que não um deus cristão. E as mães sempre são certas. No final das contas, a moral desse episódio é esse, a louca. Mesmo a gente não estando no hemisfério norte, vamos usar essa data para meditar sobre o arcano da morte. Convido aí você a pensar, até porque a gente está perto também do final do ano civil, por mais que não seja o ano novo pagão e mágico, é uma data também importante energeticamente, onde a gente pode aí começar já a pensar no que foi feito esse ano, olhar para trás em tudo que aconteceu. Eu particularmente nesse ano, minha filha, aconteceu tanta coisa que eu tenho muita coisa para olhar, muita coisa para rever. E já começar a traçar o que vai ser 2020 para você. O que você vai levar para 2020? O que você não vai levar? O que você vai deixar em 2019?
9. Então, mesmo não sendo Samhain, não sendo Halloween aqui pra gente, vamos meditar sobre o arcano da morte e pensar no que a gente não quer mais, o que já morreu pra gente, que a gente tá carregando aí, a gente sabe que morreu, fica fazendo a louca, fingindo que não morreu, carregando peso sem necessidade, e vamos começar a projetar aí esse futuro, sem ansiedade, sem loucura, mas ciente de que é um momento legal de fazer isso, que é um momento legal de começar a rever todas as coisas que já deixaram de fazer sentido pra você e começar a ir em busca do que vai fazer sentido na sua nova vida. Quem é você? Quem é o seu novo eu? Vamos pensar nisso? É um exercício que a gente tem que fazer diariamente, mas essas datas especiais acabam forçando a gente a fazer isso, né? A gente vê isso muito no nosso ano novo, lá na noite do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro, tantos rituais, roupa, cada ano uma cor diferente, você já usou de cueca, de camiseta, de vestido, já colocou sementinha de uva na carteira, já fez de um tudo, porque são noites auspiciosas, são noites propícias pra gente praticar esse tipo de feitiçaria, de desejo, de magia. São noites onde tá todo mundo, no mundo inteiro, emanando o mesmo pensamento, tá todo mundo desejando que o ano que vai começar seja melhor do que o que tá acabando. Então é legal todo mundo nessa mesma energia, nessa mesma egrégora, pensar nisso. É o que acontece no Halloween e no Samhain. Pra gente, de uma maneira mais geral, é aí no Ano Novo. Então, como a gente tá perto disso, vamos já começar a pensar? Vamos deixar pra cima da hora? Antes de trazer os conselhos do tarot pra você, eu te convido a ouvir a playlist de Halloween que eu fiz, inspirada no Arcano da Morte e no Halloween. Então são 13 músicas nacionais com uma pegada de bruxaria, de filme de terror, de coisa misteriosa. Fiz uma pesquisa bem legal de músicas aí que não tinha ouvido mesmo, eu não conhecia e que eu achei incrível compartilhar com vocês. E 13 músicas gringas também, com uma pegada bem de terror, de Halloween, de Samhain, eu acho que vocês vão gostar. Então aí são ao todo 26 músicas, coloca no aleatório e coloca esse fone de ouvido, vai ouvir que tá bem gostoso. Acho que é uma das melhores playlists que eu já fiz aqui pro Aloca Tarot. Agora vamos pro tarot mesmo e vamos ver quais são os conselhos pra você. Número 1. Por que você tá se auto-sabotando? Por que você tá tentando fazer o esperto numa situação onde você poderia estar saindo super bem? Você tá aí com possibilidades, num lugar privilegiado, ou com portas abertas para estar num lugar privilegiado, e você tá se sabotando. Por quê? Por que você tá tentando fazer o esperto numa situação que você não precisa fazer o esperto? Você mesmo tá se prejudicando nessa história, não tem ninguém fazendo nada contra você, só você mesmo. Se você não fizer isso, você vai estar numa posição muito melhor, numa posição de status, numa posição de criatividade, de liderança, de expansão, de criação. Por que você tá dando tiro no pé? Para de fazer isso. Começa por aí. Começa parando de fazer o doido, de se auto-sabotar, de tentar fazer o esperto, de tentar ser o espertão da situação, para que essa coisa boa aconteça. Enquanto você tentar desse jeito que você tá tentando, que é o jeito errado, não vai rolar. Número 2. Tantas possibilidades para você, tantas portas abertas, tantas escolhas, tantas opções para você fazer, e você tá fazendo a doida. Você está se colocando numa situação de aflição, ao invés de ir lá e decidir qual é a melhor opção. Se você não decidir, ninguém vai decidir por você. Por que você tá tampando os olhos para isso? Por que você tá deixando esse excesso de pensamento, a dúvida excessiva, te paralisar? Olha para as opções que você tem, que estão ali na sua frente, elas já foram dadas para você. Escolhe qual você quer e vai. Sai dessa posição de vítima, porque você não é vítima. Sai dessa posição de inação, porque se você não agir, as portas, as oportunidades vão embora. É hora de você agir, não é hora de você se afligir com as opções que você tem, com as possibilidades que te foram dadas. É hora de você pensar sim, mas pensar com clareza. Se você não tá conseguindo pensar, desenha, escreve, mas você vai ter que decidir. Não deixa o excesso de escolhas, de opções, te colocar numa condição de indecisão. Número 3. Dê o que tinha que dar aí onde você tá, o que você tá fazendo, essa situação que você tá, não sei qual é hora de ir pra próxima. Você já sabe qual é a próxima, você já tá pronto, você tá de olho nela, você tem a energia necessária pra chegar lá, só vai. Não fica na dúvida, acabou mesmo. O que tinha pra acontecer aí, já aconteceu. Você tá doido pra picar a mula daí, pica mesmo, pega essa energia, pega essa vontade e se joga nessa história nova, porque você tá com tudo pra ir, todas as ferramentas pra ir pra frente.
principalmente energia. E você vai ser bem sucedido nessa empreitada, nesse avanço para esse novo. Tudo o que você tinha que vivenciar nessa situação, você já viveu. Próximo, agora você tem que ir. Pega o que você tem que pegar, se prepara, se imune de todas as coisas que você vai precisar nessa jornada e começa a jornada. Muitíssimo obrigado por ter ouvido mais essa edição do Alocatoro Podcast. Manda pros amigos, me manda mensagem falando o que você achou, compartilha nas redes sociais e feliz Halloween. Um beijo, até a próxima.